Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa aqui pela TV Universitária e hoje, em caráter especial, nós vamos entrevistar o futuro diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. E nós vamos conversar com o professor José Graziano da Silva. Ao meu lado também está o professor César Ortega, do Instituto de Economia da UFO, que vai falar para a gente muitas coisas em relação a um título que o professor Graziano recebe da Universidade Federal de Uberlândia, que é honoris causa. E para começar, eu quero perguntar para você, professor, o que levou, diante desses anos que o senhor já passou, da sua vida pública, da sua vida como professor, enfim, para o senhor falar um pouco da história até chegar a esse cargo tão importante que é esse cargo de diretor da FAO. Como é que o senhor perdurou esse caminho até chegar a esse cargo tão importante para o mundo hoje? Eu estou muito emocionado de ter recebido essa homenagem. Eu acabo de cumprir 62 anos, estou aposentado da Unicamp desde o ano passado e tive aqui muitos alunos que são aqui de Uberlândia, entre os quais o professor Ortega. Eu acho que isso se deve a essa minha persistência. Se é uma coisa que o professor precisa ter, é persistência. Porque ele tem um papel muito especial. Ele recebe as pessoas e a hora que os alunos estão ficando bons, a hora que eles terminam a tese, a hora que eles aprenderam, eles vão embora. E você tem que começar tudo de novo. Então esse é como a história do Sísifo, sempre empurrando a pedra lá no alto da montanha, e a pedra rola para baixo de novo. Tem que começar tudo de novo. Essa persistência, eu acho que é uma característica minha. Eu sempre me dediquei muito àquelas causas que eu acredito. Trabalhei muito com o tema da agricultura, da alimentação, o combate à fome, o programa Fome Zero, que hoje virou uma referência mundial. Eu acredito que, vamos dizer, por todas essas coisas juntas, depois de 40 anos, eu me sinto preparado, pelo menos, para esse novo desafio que está longe da academia, mas não está longe do conhecimento, da ciência. A FAO é uma instituição, basicamente, de transmitir conhecimentos para ajudar os países a se desenvolverem, a desenvolver a sua agricultura e a sua alimentação. Pois é, já que o senhor tocou nesse assunto, então vamos falar detalhadamente o que é o papel da FAO e o que o senhor vai fazer a partir do ano que vem, quando o senhor toma posse. Daqui a pouquinho eu quero até aproveitar a participação do professor Ortega para que ele entre no assunto também e pergunte as coisas mais técnicas, professor. Vamos lá. Olha, a FAO faz basicamente 3 coisas. Ela tem uma sede muito grande em Roma, como eu digo, tem uma cabeça muito grande e tem uns bracinhos e umas perninhas espalhados por 75 países do mundo. Ela é um clube de países voluntários, países se afiliam à FAO. É o das Nações Unidas, é a organização que tem maior número de afiliados. Nós temos hoje 194 países membros. Então o que a FAO faz? Primeiro é um fórum neutro. Todas as coisas são discutidas na FAO até chegar a um acordo. Tratados, por exemplo. Nós temos tratados de uso de defensivos. Essas coisas que são proibidas são acordos que se chegam lá na FAO. Também nós temos um tipo de uma bíblia da FAO sobre alimentação. O que pode e o que não pode conter os alimentos processados. Então, que tipo de produto pode ser usado na conservação dos alimentos, quantidade de sal, teor de potássio, enfim, uma série de parâmetros técnicos que a FAO recomenda. Essa é uma parte, a parte normativa da FAO. Além disso, a FAO também faz recomendações de política. Se um país quer fazer, por exemplo, agora um programa de combate à fome, vai lá na FAO e a FAO bota um conjunto de técnicos à sua disposição para ajudar aquele país a elaborar essas políticas, por exemplo, de combate à fome. E a FAO faz um conjunto de estatísticas, de preservação de técnicas e conhecimentos que ela difunde no mundo todo. Ela é responsável, portanto, por difundir as novidades, as boas práticas, os conhecimentos novos na área da agricultura e da alimentação.
Professor César Ortega, vamos lá então participar do debate. Professor Graziano, um dos temas que será com certeza um dos mais caros na sua gestão é a questão do combate à fome, né? Tanto na elaboração do projeto Fome Zero, como depois na gestão e mais recentemente na FAO de Santiago do Chile, né, no escritório regional, a questão da fome foi um dos temas sempre do seu objeto de pesquisa. Como é que o senhor vê esse programa no Brasil, implementado no Brasil? Qual a possibilidade dele em ser implementado em algum país do mundo, alguma área do mundo? Olha, como todos sabem, né, o Fome Zero teve que vencer muitas resistências internas e muitas dificuldades. Nós chegamos no governo sem muita estrutura e aprendemos muito no governo. A gente tem que reconhecer que foi um momento muito difícil. Eu tive muita dificuldade para montar um ministério, como eu digo sempre, trocar de roupa andando. Eu tive que montar um ministério, ao mesmo tempo atender uma pressão de todo mundo que queria acabar com a fome no dia seguinte. Esse é um processo longo, bastante complicado. Nós chegamos no final de outubro a 2.500 municípios em 2003, quando a meta era 1.000 municípios. E a percepção é de que faltava muita coisa. E, de fato, falta muita coisa. Felizmente, nós temos hoje um reconhecimento que mais de 40 milhões de pessoas deixaram essa situação de exclusão social e miséria e entraram, né, para serem cidadãos. É isso que fez o projeto Fome Zero. O que nós temos já hoje difundido fora do Brasil, com base na experiência brasileira, seja na América Central, seja na África, já justifica, não é, todo o esforço de sistematização e trabalho de pesquisa que nós fizemos. Hoje, na América Central, o Brasil lidera em vários daqueles países pequenos, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, programas da alimentação escolar com compras da agricultura familiar. Isso é uma invenção brasileira, juntar a fome com a vontade de comer, como eu digo. Juntou aquele produtor de alimento pequeno, que não tinha mercado para oferecer os seus produtos, com o estudante, com a criança, que precisa de uma alimentação de qualidade e baseada em produtos frescos, fruta, verdura, legume, leite, que é uma coisa que, transportada a largas distâncias, não só perde a qualidade, como encarece muito o produto. Então, nós estamos implantando isso na América Central. Na África, nós estamos chegando com o programa Mais Alimentos. O programa Mais Alimentos foi um programa de estímulo à mecanização agrícola de pequena escala, desde aquela matraca de plantar um milho, que é uma inovação tecnológica na África tremenda. Mesmo? É, porque eles estão acostumados com um pedaço de pau, né? Que interessante. Então, pequenas coisas que nós estamos levando, né? E também grandes coisas. Nós estamos, por exemplo, levando na África os programas de cultivo mínimo, típico dessa região aqui. Né? O manuseio da terra, sem precisar arar e gradear o solo todos os anos, permite acumular mais matéria orgânica, torna o solo... Chamado plantio direto. Plantio direto. Torna o solo mais resistente à erosão, né? E diminui a quantidade, principalmente, de nitrogênio que nós precisamos todos os anos estar colocando. Barateia, portanto, o processo produtivo. Essas tecnologias que o Brasil leva hoje, através da Embrapa, em parceria com a FAO, né, pode modificar a África. Nós podemos futuramente ter na África um grande produtor de alimentos que nós precisamos. E a África seria ou será o seu maior desafio? A África é o maior desafio e é a prioridade. A prioridade por quê? Porque embora nós tenhamos um contingente muito maior de gente passando fome na Ásia, principalmente nos países da Índia e na China, esses países são dois países grandes, são parte dos BRICS, como o Brasil, que têm condições de fazerem os seus próprios programas de combate à fome. Portanto, nós estamos assistindo China e Índia do ponto de vista técnico, de dar contribuição técnica. Mas nós, na África, vamos meter a mão na massa, como se diz. Está em terreno, ajudando esses governos mais frágeis a implantar os programas de combate à fome. Vai lá, professor. Professor Graziano, um dos temas, com certeza, que já está dominando o noticiário e deve dominar ainda mais, é a questão dos preços agrícolas.
Então, nesse esforço de combate à fome, por outro lado, os países em desenvolvimento têm nos preços agrícolas um ponto importante para a sua pauta de exportação. Enfim, qual é a leitura que o senhor está fazendo do comportamento desses preços agrícolas aqui por diante e como isso pode interferir nesse esforço de combate à fome? César, eu vou citar um famoso corintiano aí que dizia que preço alto é uma faca de dois legumes. Né? Por quê? Porque, de um lado, o preço alto estimula a produção. É bom para regiões. Berlândia, por exemplo, está se beneficiando muito dos preços das commodities muito favoráveis. Há um boom da soja, do milho, da cana-de-açúcar, devido a essa demanda crescente de produtos. De outro lado, claro que ele impacta no poder aquisitivo das famílias. As famílias mais pobres aumentam o seu gasto com alimentação e isso afeta, restringe muito a possibilidade de alimentação de qualidade dessas famílias. Então elas vão substituindo aquilo que elas comiam de carne, passam a comer menos carne, primeiro substitui a carne de vaca por carne de frango, e depois deixa de comer todos os dias, depois deixa de comer de vez, não é? Devido que o preço do frango sobe junto com o preço do milho. Nesse particular, o que a FAO tem procurado fazer é políticas de estímulo à produção. Hoje nós temos uma situação onde todas as políticas de estímulos à produção contribuem para a redução desses níveis de preço. Nós achamos que está muito alto. Mas o grande problema hoje que nós enfrentamos não é um nível de preço alto, que beneficia o produtor, como eu disse, e estimula a produção. Hoje nós temos uma volatilidade de preço, uma inconstância de preço. O preço sobe e baixa, sobe e baixa. Nós temos uma especulação com preços agrícolas decorrente da contaminação financeira desses preços. São commodities que estão contaminadas pelo excesso de liquidez do mercado internacional. Não é? E isso não é bom para ninguém, não é bom para o produtor, não é bom para o consumidor. Não é bom para o produtor porque ele não sabe nunca se o preço alto de hoje vai ser o preço alto de amanhã, do dia da colheita. Então ele planta com preços elevados dos produtos e dos insumos. Paga caro e na o hora adubo. Da colheita, na hora da colheita tem que vender o preço abaixo. Exatamente. Não é? Então a volatilidade não interessa a ninguém. E hoje é que a FAO, o maior esforço da FAO é evitar a flutuação de preço. Como é que nós estamos atuando? Em dois caminhos. Melhorando a informação, dando melhores estatísticas, dando melhores previsões de preços, etc. E segundo, aconselhando que os governos nacionais tenham políticas de valorizar aqueles alimentos que não são commodities. Vou dar um exemplo. O feijão brasileiro. O feijão que é tão importante, não só no Brasil, como em toda a América Central, o feijão não é uma commodity. O feijão não tem um mercado internacional que flutue em dólar. Não é? O feijão, ele sobe porque o preço do arroz sobe, o preço do milho sobe, ele sobe também. Ele acompanha. Mas ele não tem a flutuação, oscilação típica das commodities. Então, essa revalorização da dieta alimentícia local de cada país, e cada país, a Bolívia tem a quinoa, por exemplo, que até vai ser o ano internacional da quinoa ano que vem, que a FAO está patrocinando. Os andinos têm o amaranto. Uma série de países têm produtos locais que podem ser valorizados e podem ser produtos substitutos nesse momento de preços elevados. E isso é importante até para o consumidor também, né? A FAO tem procurado orientar, explicando o valor nutritivo desses diversos produtos, para que esse efeito de substituição possa ser um efeito com ganho positivo para o consumidor e não com perda da qualidade da alimentação. Certo. Professores, nós vamos voltar depois do intervalo. Para você que ligou a televisão agora, nós estamos entrevistando aqui o professor César Ortega, que é da Faculdade de Economia da UF, e também o Graziano, professor Graziano, que recebe da UF um título muito importante, que é o Honoris Causa. Depois do intervalo, nós vamos falar um pouco também sobre a questão do desperdício, que eu quero falar isso com o senhor, e nós vamos falar também desse título tão importante que a UFO passa ao professor Graziano. Daqui a pouquinho a gente volta. Qualidade, rapidez, eficiência.
Profissionais capacitados. Divisão de Gráfica da Universidade Federal de Uberlândia. Arte é conhecimento, é construção, expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E nós já estamos de volta com o nosso programa, hoje um programa especial em que nós entrevistamos o professor José Graziano da Silva, que é o futuro diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. O professor Graziano está ao lado também do professor César Ortega, da Faculdade de Economia aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que nos ajuda a fazer esta entrevista, esse bate-papo com o professor Graziano. No bloco anterior, professor, eu fiz uma pergunta e gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a questão de desperdício. A gente vê muitos países, muitas populações passando fome e, por outro lado, países que têm comida em abundância, mas que infelizmente por questões de transporte, cultura, né, acontece um desperdício muito grande, né? Eu já fiz matérias, reportagens, por exemplo, que mostram o transporte de caminhões cheios de grãos e que durante esses quilômetros rodados os grãos vão caindo, mesmo que de migalha em migalha, e aí vem aquele velho ditado, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Como é que fica isso? Esse é um problema bastante sério. As nossas estimativas globais são de que a gente chega a perder até 1/3 da produção hoje no mundo. O que é muita coisa. É muita coisa. Tem basicamente 3 gargalos. Um é na colheita e transporte, como você disse. Aí é um problema de aprimoramento tecnológico. Hoje nós já temos máquinas com sensores e cuidados da infraestrutura rodoviária, basicamente, que faz isso. A segunda área é armazenamento. Nós perdemos muito no armazenamento pelo ataque de pragas, doenças, né? E também por condições inadequadas de armazenamento, sem ventilação. Mas a perda maior mesmo é no consumidor. O consumidor desperdiça muito por ignorância. Eu vou dar um exemplo até folclórico. Eu morei 6 anos no Chile, agora, e lá não tem couve. E nós brasileiros gostamos de uma feijoada. E tem muito feijão preto no Chile. Tá? Então, o problema era couve. E eu ia comprar couve-flor, e na verduraria, como a gente chama lá, e a senhora fazia questão de limpar as folhas. Tirar as folhas, que era justamente o que eu precisava. Você queria. E aí eu insistia com ela, então ela me achava que eu era um sujeito extravagante de comer aquelas folhas da couve-flor. Não é? É um hábito de consumo típico, para não falar casca de melancia e outras coisas que a gente desperdiça e que tem um grande valor nutritivo. Mas além disso, as nossas comidas pré-prontas, né, todo esse tipo de fast food, também possibilita um grande desperdício. Nós temos o hábito de ter pratos muito grandes que não são consumidos, né, e que isso é jogado fora. Não há nenhum tipo de reaproveitamento. Como nós temos o hábito também de todos aqueles produtos que estão por data, por vencer, né, já antecipadamente nós descartamos. Hoje o mundo tem, vários países, o Canadá, por exemplo, tem todo um sistema chamado banco de alimentos, onde esses produtos no supermercado, que vão vencer, por exemplo, na segunda-feira, e é final de semana, o supermercado doa esse produto para serem distribuídos para uma instituição de caridade, por exemplo. Para uma instituição que precisa, para serem reelaborados, etc. Né? Esse hábito de reaproveitamento e uso, por exemplo, de produção de conservas de frutas de estação. Nós sabemos que quando a mangueira carrega, não é? Metade daquela manga vai para o chão e é perdida. Isso poderia ser compota doce de manga,
né? Nós sabemos que uma série de outros produtos que facilmente são elaborados, doce de abóbora, por exemplo, né? Que é uma coisa de preservar um grande produto, hoje está praticamente abandonado. Então a recuperação desses hábitos de consumo também é parte da FAO, é uma das nossas políticas importantes, e isso poderia mudar a cara da alimentação no mundo. Professor Ortega, vamos lá, mais uma pergunta. Um tema um tanto quanto polêmico nos últimos tempos, Graziano, é a questão dos biocombustíveis, né? O Brasil se tornou referência mundial e também sofreu as acusações de que os biocombustíveis podem significar uma redução diária para a produção de alimentos. A FAO tem feito algum estudo, tem um posicionamento sobre essa questão? Tem sim, a FAO tem um posicionamento claro e devemos muito à contribuição que deu o presidente Lula também nessa área. O Lula teve na FAO, na Assembleia Mundial de 2008, e ele usou uma expressão que ficou marcada. Ele disse, o biocombustível é como o colesterol. Tem biocombustível bom e tem biocombustível mau. Não é? Nós precisamos estimular o bom e coibir o mal. O biocombustível mau é o milho, o uso das oleaginosas na Europa, milho norte-americano, que tem hoje sabidamente um impacto sobre o preço desses alimentos. O milho é como a gasolina, ela entra na composição do custo de a maior parte dos produtos agropecuários, não é? A gente nem imagina, às vezes, estar comendo milho. Olhem naquele nutritional fact, naquele conteúdo dos produtos, para vocês terem ideia de como o milho é importante nisso. Agora, a cana não impacta, pelo menos no Brasil, os estudos até agora mostram que não há uma correlação bionívoca entre o preço da cana e o preço dos alimentos. Na América Latina, eu quando estava na direção da FAO, nós fizemos um estudo junto com a CEPAL, país por país, para ver aqueles países que têm possibilidade de expandir a produção de biocombustível sem afetar a produção alimentar. E só temos 4 países na América Latina que têm essa possibilidade de produzir biocombustível sem afetar a segurança alimentar. É a Argentina e Brasil, pelas razões que a gente conhece, já tem programas, tem excedente de produção, o Paraguai e a Colômbia. Se nós olharmos esses 4 países, eles têm em comum uma variável de ajuste muito poderosa, que aqui o Triângulo conhece bem, que é a pecuária extensiva. Toda vez que nós pudermos pressionar a pecuária extensiva para ela reduzir a área, produzir mais com menos área, intensificar a produção, libera áreas para plantio da soja, para plantio da cana, para plantio de outros cultivos. E é isso que esses países estão fazendo. Paraguai, Argentina, Brasil e Colômbia têm um programa de intensificação da pecuária, que, na minha maneira de ver, é uma nova revolução verde, né? E que vai habilitar terras antes, inclusive degradadas pela pecuária, para a produção agrícola. Professor Ortega, mais uma pergunta. Professor Graziano, o Brasil tem uma figura reconhecida internacionalmente na questão da alimentação, na questão da fome, que é o José de Castro. É um brasileiro que, no meados do século passado, foi o primeiro a chamar atenção para a questão. E o José de Castro é reconhecido, acho que mais hoje internacionalmente do que no Brasil, né? Verdade. Um cidadão que teve uma importância grande, inclusive, na Constituição da FAO. Exatamente. E como é que o senhor se sente, né, um brasileiro novamente voltando a essa questão internacional aberto lá atrás por José de Castro? Olha, com a mesma responsabilidade e com o mesmo desafio para ser enfrentado, né? O José de Castro foi o primeiro presidente do Conselho Independente da FAO. Isso significa que ele foi escolhido pelos países para presidir a Assembleia da FAO, que é uma coisa que se faz a cada 2 anos. Eu fui escolhido secretário-geral da FAO, que é o que toca a instituição, né, no dia a dia. É o que, enfim, faz os programas, a ação da FAO depende do diretor-geral da FAO. O José de Castro teve o grande mérito, naquela época, de conseguir reunir a sua atividade científica, ele era um médico, né, com atividade política, ele foi deputado, inclusive.
E ele conseguiu trazer a questão da fome para a questão política, que é onde ela tem a sua solução possível. A fome é uma arma fabricada pelos homens, não é uma arma de destruição massiva, como eu costumo dizer, e é no âmbito da política que ela tem que ser resolvida. Ela não é um problema técnico. Hoje o mundo produz 2 vezes mais alimentos do que ele precisaria para acabar com a fome. E no entanto, tem muita gente passando 1 bilhão de gente faminta e outro 1 bilhão de gente que come mal. Então, realmente... É contraditório. É contraditório. Eu me sinto com esse desafio pela frente. Eu acho que tenho a grande momento favorável que passa o Brasil. O Brasil hoje é uma referência internacional. Quer dizer, eu tenho por trás de mim, me empurrando, um grande país. E um grande país que fez um avanço formidável nessa questão da exclusão social e da fome. Hoje o Brasil está entre os países que tem um mínimo de 2, 3% de gente abertamente passando fome. E eu acho que poder levar essa experiência brasileira no plano internacional a outros países, como a África, por exemplo, é um grande desafio. E eu vou estar dando o melhor que eu posso para isso. Aproveitando a pergunta do professor Ortega, a colocação do professor Ortega, eu quero te fazer uma última pergunta, porque infelizmente o papo está muito gostoso, mas nós temos um tempo. Mas só para terminar, professor Graziano, eu gostaria de saber o seguinte: ele te perguntou como que o senhor se sente diante deste cargo. E eu vou te perguntar o seguinte: como que o senhor se sente recebendo uma homenagem da Universidade Federal de Uberlândia, que é esse título honoris causa, que é um título muito importante, acredito eu, para a carreira de qualquer profissional, qualquer docente. Então eu gostaria de terminar esse programa te perguntando isso e com as suas considerações finais também. Olha, me sinto muito feliz de estar aqui voltando a Uberlândia. É a minha última, vamos dizer, caminhada antes de ir para Roma. Estou indo para Roma logo depois do Natal. É um reconhecimento acadêmico realmente que eu valoro muito. Eu tive ligado às origens de Uberlândia, aqui do Instituto de Economia. Tive várias vezes aqui dando palestra, curso, ajudando a montar a grade curricular, de modo que eu estou muito feliz e agradeço de coração essa homenagem, não só ao César aqui, mas todo o Instituto de Economia, ao reitor Alfredo e toda a Universidade de Uberlândia. Certo. Professor Ortega, suas considerações finais também? Para nós é motivo de muita alegria, muita satisfação. O professor Graziano, como ele disse, foi professor de muitos de nós no Instituto e contribuiu muito para hoje o Instituto ser o que é. É um instituto que tem dado a sua contribuição, não só regionalmente, como nacionalmente. Tá certo. Professor Ortega, obrigado pela participação, por me ajudar a conduzir esse bate-papo. Professor Graziano, eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu que agradeço. E vou te fazer um convite. O senhor, é claro que o senhor vai estar muito mais ocupado do que já é a partir de agora. O desafio, como o senhor falou, é muito maior, como diretor-geral, mas eu tenho certeza que o senhor vai representar o nosso Brasil muito bem nesse novo cargo. Mas eu quero te fazer um convite, sempre que vier para cá, no Brasil, para a nossa região, dá uma passadinha aqui para bater um papo com a gente, para falar dos programas do seu trabalho lá na Direção-Geral da FAO. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor Ortega. Eu que agradeço. Obrigado também a você, telespectador, que acompanhou esse bate-papo gostoso aqui com o professor Graziano e também com o professor Ortega. Obrigado a todos pela sua audiência e até lá.